Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje vamos criar nosso projeto de teste de unidade e criar um teste para a entidade pessoa. Vamos nessa? Aqui no Visual Studio, com o nosso projeto já inicializado, a gente abriu a nossa API em .NET 6, só que na verdade não é mais .NET 6, né? Porque no último vídeo nosso a gente andou atualizando de 6 para 7. Eu só não renomeei, galera, porque para renomear a Solution em todos os projetos dá um trabalho muito grande e a chance de dar erro é gigantesca. Então eu deixei esse nome aqui, mas quem acompanhou o último vídeo sabe que agora a gente atualizou a nossa API e não é mais .NET 6, e sim .NET 7, certo? Galera, antes da gente começar a criar o nosso projeto de teste de unidade, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, curta o vídeo, para o YouTube entender que é um vídeo bacana, que te ajudou, aí ele indica para mais pessoas e conseguimos ajudar mais gente. Também siga a gente no nosso Instagram, onde nele sempre informamos quando tem vídeos novos e sempre estamos colocando algumas dicas, beleza? Certo? Então, galera, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar o nosso projeto de teste e vamos criar teste para as nossas entidades, os nossos repositórios e os nossos serviços, certo? Então, vamos vir aqui na nossa solution, né? Dar um botão direito nela e vamos vir aqui, ó, add e vamos new project. Aqui a gente vai querer o Unix Unit, teste, projeto aqui, clicar, .NET 7. O nome que a gente vai dar é seguir o mesmo nome. Então, mp.api.net. Só que em vez da gente pôr 6, no de teste a gente já vai pôr o 7. Ponto. A gente pode pôr unit test. E dar um enter para criar. Beleza? Criou para a gente o nosso projeto. Criou também uma classe aqui de unit test. A gente não vai usar ela, pode deletar ela. Deletamos. Agora aqui, igual eu falei, nesse primeiro vídeo a gente vai criar os testes para a nossa entidade de pessoa. Então a gente vai vir aqui no nosso teste, dar um botão direito nele. E vamos vir aqui, ó, em adicionar pastas. Vamos achar aqui, ó, new folder. Adicionando, a gente vai colocar domain. Outra pasta que a gente vai criar é a entities. Então, mesma coisa, dentro de domain, botão direito, add, aqui ó, new folder, a gente vai colocar entities. E dentro de entities, a gente vai criar a nossa person test. Então, botão direito, new class, então, person test. Então a gente criou uma classe normal. Então agora, para a gente falar que aquele método que a gente vai criar dentro dessa classe é um teste de unidade, a gente precisa passar uma annotation para ele. E essa annotation, no caso, é a fetch. Então, a gente passa fetch. Vamos passar também, dentro de fetch, um display name. O que seria esse display name? A gente vai falar o que aquele teste vai fazer. Então, display name aqui. Então, a gente vai falar o que o teste vai fazer. Então, ele não deve criar pessoas sem documento. Ou seja, a gente não vai deixar criar uma pessoa sem passar o documento. Por que isso? Porque se a gente lembrar, aqui na nossa classe de pessoas, a gente faz algumas validações, né? A nossa entidade, ela é completa, ela não tem só os atributos. Então, a gente tem algumas validações e a gente vai verificar se essas validações que a gente fez está ok, certo? Então, uma das nossas validações é essa daqui, ó, não deve criar pessoas sem o documento deve ser informado. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar essa mensagem aqui, ó, que não deve criar pessoa sem
documento. Legal? Então, agora aqui a gente vai criar um método. Ó, public void. Vamos passar aqui o que aquele método teria que fazer no final. O que aquele método teria que fazer? Ele teria que criar uma pessoa. Porque a gente vai checar o quê? O construtor da classe. Então, o construtor da classe é quem cria a pessoa. No caso, cria o objeto, como a nossa classe é a pessoa. Então, o objeto que seria criado seria o objeto de pessoa. Então, vai criar a pessoa. Então, ó, cria pessoa. Aqui, nesse próximo underline, eu gosto de usar o quê? O nome do método que a gente vai chamar. Só que no nosso caso é o construtor. Então, o nome do método é o próprio nome da classe. Person. E aqui o que ele deve fazer? Ó? Não cria pessoa sem documento. Certo? E aqui pula uma linha. Então, galera, só para recapitular. Esses são 3 underlines. Esse é um padrão que eu gosto de usar, viu, galera? Não é o que tem que fazer, cada um bota o nome que achar que deva fazer e que fique legal para vocês. Eu gosto de colocar assim, primeiro underline, eu coloco o que o método faz no final, qual que é o final, destino final, que no caso aqui é criar a pessoa, o nome do método, eu passo sempre nesse segundo aqui, como eu já disse aqui, o método que a gente vai testar é o construtor, então é o próprio nome da classe, e aqui no final é o que deve acontecer naquele teste, então não cria pessoa sem documento. Então, certo. Se a gente entrar dentro da classe da pessoa, o que a gente vai ter que verificar é o que? É uma exceção. Essa domain validation exception. Então, é isso que a gente tem que validar aqui. Então, aqui a gente vai pôr aqui, ó, var exe é igual a assert ponto throw, e dentro do throw a gente vai passar a nossa exceção, ó, que é domain validation exception. Vamos ver se ele vai encontrar. Ah, certo. Galera, faltou uma coisa. Tá dando um erro aqui que ele não está encontrando. O que a gente precisa fazer antes da gente tentar usar qualquer classe do nosso pacote de domain? A gente precisa adicionar as nossas referências. Faltou isso. Então, a gente vai voltar aqui no nosso projeto de teste, dar um botão direito e vai vir aqui, ó, adicionar as nossas referências. Quais são as referências que a gente vai precisar? A gente vai precisar da data, do domain e do application. Aí a gente vai vir aqui e vai selecionar para a gente aqui. Agora a gente voltar aqui, vamos ver se ele vai encontrar. Aí, agora ele encontrou para a gente. Beleza, ó. Ele adicionou. Aqui a gente passa o que teria que fazer. Que é new person e aqui no final um ponto e vírgula. O new aqui a gente precisa importar também, que a gente não tem ele. Aqui tá todos esses espaços, ó, vamos tirar, não precisa desses espaços aqui. Aqui faltou a outra chave, quando importou ele deu um problema. E agora aqui a gente vai importar a nossa pessoa. Beleza. Se a gente olhar aqui no nosso construtor, a gente tem 2 construtores. Um que passa o ID, outro sem o ID. A gente vai trabalhar agora de início com esse que é sem o ID. Então a gente tem que passar o documento, o nome e o telefone. Então aqui, se a gente vem aqui, ó, documento, no documento a gente vai passar o quê? Vai passar nada, vai passar nulo, que é o que a gente está testando. O outro termo nosso é o name. No nosso name, a gente vai passar o quê? Vamos passar teste. Não tem por que passar. E no outro parâmetro aqui, que é o fone, a gente pode passar também qualquer número que a gente não está validando.
Então, ó, 99999. Beleza? Vamos só pular aqui uma linha aqui para ficar mais fácil de enxergar. Certo? Então, a gente está criando uma validação e nessa validação a gente está esperando que a hora que a gente for criar o construtor, ele gere para a gente essa exceção. Então, na linha de baixo, a gente vai verificar. Vai colocar o assert, o equals, e vamos passar o que a gente deseja que acontece. São os dois parâmetros. O que a gente espera e o nosso, que é o atual. O nosso é o quê? É exception.message. E qual é a mensagem que a gente espera que venha? A mensagem que a gente espera é essa daqui, ó. Ó, de documento deve ser informado. Então a gente vem aqui e cola ela aqui. Mas antes da gente colar ela, vamos rodar o nosso teste para ver se realmente ele vai falhar. Porque no caso que a gente está testando aqui, ele tem que falhar. Certo? Então a gente vai vir aqui, ó, no nosso teste, dar um botão direito nele e vai dar aqui, ó, um run test. Vamos esperar, ele vai rodar pra gente. Ó, se a gente vir aqui, ó, nos testes, na barrinha aqui lateral nossa, ele já deu que falhou. Nosso teste falhou, não deu certo. Beleza? Então agora a gente vai vir aqui, vai colar. Colou o que a gente espera que aconteça. Vamos vir aqui, ó, rodar de novo nosso teste. Ó, como só tem um só, a gente vem aqui para rodar tudo, né? Só tem um mesmo. Rodou. Ó, aqui embaixo já deu a notícia. Deu sucesso. Então, se a gente vir aqui, deu sucesso. Então ele rodou e verificou que se não informar o documento, não cria a pessoa. Legal? Então, galera, o que a gente pode validar agora, galera, é aquele outro construtor nosso. Se ele deixa criar aquele construtor sem passar o ID. Certo? Então vamos copiar aqui para ganhar um tempinho. Vamos pular a linha aqui, ó. Então, não deve criar pessoa sem o seu ID, que é o que a gente vai testar agora. Então, ó, cria pessoa, não deve criar pessoa sem. Aí aqui é sem o ID. Ó, sem o ID. Então, no nosso teste aqui agora, a gente vai passar documento, né? Porque não é esse mais que a gente está testando. E a gente não vai passar o ID, que é o primeiro aqui, ó. ID, 2 pontos, e a gente pode passar aqui 0, por exemplo. Se a gente vir aqui no nosso ID, a gente tem que mandar essa mensagem para a gente, ó. Certo? Então vamos salvar. E vamos rodar esse teste aqui para ver se ele vai funcionar. Botão direito, né? Ó, galera, deu erro. Ele não caiu na nossa exceção. A gente estava esperando uma exceção, a exceção não foi lançada, ó. Vamos ver, tem alguma coisa aqui na nossa classe. Se a gente olhar, é essa chamada. Aqui. A gente mesmo já tinha um próprio erro na classe sem perceber, ó. O ID, tá aqui que o ID tem que ser maior que 0. E é verdade, ele tem que ser maior, mas está faltando mais uma validação. É maior ou igual a 0. Se ele for 0, também tem que dar ID inválido, porque eu não consigo editar uma pessoa com ID zerado. Então, ó, salvou. Vamos voltar aqui e rodar o nosso teste de novo. Rodando o nosso teste. A gente vem aqui. Agora deu sucesso. O nosso teste criou. E funcionou certinho. Certo? Então, a gente rodou 2 testes validando que não deve criar. Agora vamos rodar um teste onde deve sim criar a pessoa. Certo? Então, vamos pegar mais uma vez esse exemplo nosso aqui. Vamos vir aqui. E vamos testar. Ó, aqui a gente vai colocar o quê? Deve criar pessoa. Só isso tá bom. Só deve criar pessoa. E aqui no teste a gente vai pôr aqui, ó. Cria pessoa. Ó, deve criar pessoa. Aqui a gente vai passar o nosso
documento, aqui a gente vai apagar, na verdade, que é mais fácil, né? Porque a gente não vai aproveitar nada que está aqui, então vamos apagar. Opa, apagar aqui, selecionar apagar. Então a gente agora vai ter que criar a pessoa, então vamos var person igual a new person. Vamos passar documento, que é o primeiro atributo, né, que a gente tem que informar. Então, o documento. O outro atributo que a gente tem que informar é o nome. Então, vamos passar aqui, ó, teste. E o outro atributo que a gente deseja informar é o telefone. A gente vai passar aqui o telefone. Certo? E agora aqui a gente vai validar se essa pessoa não é nula, que ela não pode ser nula. Porque nos casos de cima a pessoa era nula, porque não estava criando, estava lançando uma exceção. Nesse caso nosso agora aqui, a pessoa não pode ser nula, porque tem que criar. Certo? Então a gente vem aqui e vai passar o person. Legal? E agora a gente vai vir aqui, rodar o teste. Ó, rodou o teste. E se a gente olhar aqui, nosso teste passou. A gente vem aqui rodar todos os nossos testes, a gente clica aqui, rodou, e todos os nossos testes foram aprovados. Beleza? Galera, esse daqui foi só alguns testes que eu criei da classe pessoa. Se a gente fosse validar todas as possibilidades, a gente teria que validar o telefone, teria que validar o nome, a gente também teria que validar se cria pessoa com ID, que a gente tem um construtor aqui, certo? Então esse aqui foi só alguns exemplos de alguns testes que a gente poderia criar para a nossa entidade pessoa, beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que a gente lê e responde na medida do possível, beleza? Valeu e é nóis!